Meus irmãos, hoje nós iniciamos o ciclo dominical do tempo comum, os domingos verdes da Sagrada Liturgia. Se nós bem nos recordamos, domingo passado, celebramos a festa da Epifania e na segunda-feira o batismo de Jesus. Por isso mesmo, no Evangelho de hoje, nós nos encontramos com o capítulo 2 de São João, que marca precisamente a grande passagem do Antigo para o Novo Testamento. João Batista é o último dos profetas do Antigo Testamento. É o último a pré-anunciar a chegada do Messias, do Kyrios, do Cristo, do ungido de Deus. E é o único a poder apontar esta chegada. Muitos profetas, desde Samuel, que nós ouvimos na primeira leitura de hoje, até João Batista, anunciaram esta vinda. João, contudo, foi o único a poder apontar o Senhor. Aponta que Cristo é o Cordeiro, aquele que vem para ser imolado por nossa salvação. E há, meus irmãos e minhas irmãs, neste trecho tão curto do Evangelho que acabamos de ouvir, um movimento muito bonito que se dá. Porque havia 2 discípulos de João que estavam com ele, quando escutaram apontar o Cordeiro de Deus. Quando Jesus passa diante deles, eles deixam João e passam a seguir o Senhor. Se dirigem até Jesus com uma interrogação: Mestre, Rabi, onde moras? Ora, eles estavam acostumados com a imagem de João, aquele homem que morava nas locas do deserto, que comia gafanhoto com mel silvestre, que não tinha o que vestir. E por isso esta interrogação a Jesus. Jesus, contudo, não responde diretamente àquela pergunta. Jesus não dá uma localização de sua morada, mas faz um convite àqueles 2 discípulos: vinde ver. Este convite, meus irmãos e minhas irmãs, que é acompanhado então de um movimento marcado por 3 verbos. O verbo ir, o verbo ver e o verbo permanecer. João vai mostrar que eles se puseram em caminho de Cristo, eles foram. Não diz onde Jesus morava, mas diz que eles viram onde estava o Senhor. E vendo onde estava Cristo, permaneceram com Ele. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, iniciando a narrativa do ministério apostólico do Senhor, João propõe a nós um itinerário de vida. Na verdade, estes 3 verbos não marcam simplesmente aquele dia daqueles 2 homens que deixam João para seguir Jesus. Eles marcam a vida daqueles que escutam a voz do Mestre e se põem em caminho. Seguir Jesus é muito mais do que simplesmente por um dia ou por uma tarde escutá-lo ou procurar um caminho com ele. É muito mais do que isso. Os peripatéticos gregos, os filósofos, que não tinham uma sala de aula ou um sistema educacional a seguir, muitas vezes dissertavam, discursavam sobre os seus sistemas filosóficos enquanto caminhavam nos jardins, por exemplo, enquanto se preparavam para falar nos areópagos, discursavam para os seus. E para cada mestre havia os seus discipulum, os seus discípulos. Eram aqueles que o escutavam.
se colocavam em caminho, seguiam atrás do mestre, escutavam a sua voz. À medida que escutavam aquela voz, amadureciam o pensamento, até serem suficientes para construir o seu próprio sistema filosófico. É daí que nasce a palavra discípulo. Quem é o discípulo? É aquele que se põe em caminho para escutar o mestre. É precisamente este, meus irmãos e minhas irmãs, o primeiro movimento que André e aquele outro homem que São João não denomina, fazem ao encontrar com Cristo. Eles se colocam no caminho de Jesus para ouvir a sua voz. Eles seguem o mestre. E o lugar que eles buscavam, meus irmãos e minhas irmãs, na verdade não é um lugar físico. Não pode ser delimitado ou marcado geograficamente. O lugar que os discípulos de João procuravam, em Cristo se torna um lugar teológico. João tinha uma loca, um lugar no deserto. Jesus deixa muito claro lá na frente: o Filho do Homem não tem lugar sequer para repousar a sua cabeça. O lugar que aqueles discípulos procuravam é o agora de suas vidas. É o agora de nossas vidas. Nós que 2000 anos depois precisamos continuar interrogando-nos sobre o Senhor e escutando o seu chamado, a sua voz. O lugar que eles buscavam é o hoje de nossa história e de nossa existência. É a nossa casa, é a nossa família, é o nosso trabalho, é a paróquia, é a igreja. O lugar onde mora o Messias é talvez na fila enquanto se espera o ônibus, lá no posto de saúde ou no supermercado. O lugar é o agora de nossa existência, onde Ele se revela, se faz conhecer e quer que nós o anunciemos e proclamemos ao mundo. O discipulado de Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, acontece nesta grande seara que é o mundo, à medida que nós abrimos o nosso coração e nos dispomos a viver a sua vida. Eles foram e viram. Eles fizeram esta experiência com Cristo. E à medida que fizeram esta experiência, perceberam como é bom, como é agradável viver no Senhor. E por isso, permaneceram. É muito bonito perceber a teologia joanina, porque São João vai desenhando ao longo de todos os seus escritos aquilo que não é simplesmente um itinerário temporal. João não escreve simplesmente um livro de histórias sobre Cristo, mas é verdadeiramente um itinerário discipular, teológico. Hoje, no início do Evangelho, 2 discípulos escutam do Senhor: vinde ver, e permanecem com Cristo. Lá na frente, depois da ressurreição, 2 outros discípulos em Emaús vão dizer a Cristo: fica conosco, permanece conosco, Senhor. Este verbo importantíssimo na teologia joanina reflete precisamente a nossa relação com Ele, com o Mestre. A grande luta de nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs, é permanecer no amor do Senhor. Ouvir a sua voz, tantas vezes nós ouvimos, como Samuel, na primeira leitura de hoje. Este trecho que nós acabamos de ouvir marca o início da profecia no Antigo Testamento. Deus que chama Samuel. É muito interessante percebermos como as Sagradas Escrituras estão tão próximas de nossa vida. Como é que Deus chama Samuel? Samuel era um menino, dormindo e com insônia.
que ao longo da noite tantas vezes se acorda assustado e escuta uma voz. Quem me chama? Ele não entende. Procura o profeta Eli. Eli uma vez responde que não, outra vez que não. A terceira vez entende. É o Senhor que está a chamá-lo. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nas nossas noites de insônia, nós também não entendemos a voz de Deus. Quantas vezes Ele continua a chamar-nos nas madrugadas de nossa vida, de tantas formas, para sermos seus discípulos e nos colocarmos em caminho. Quantas vezes Ele espera que nós, embora cansados da noite, nos levantemos em prontidão para responder: eis-me aqui, Senhor, teu servo te escuta. Curiosamente, durante esta madrugada eu acordei e por um instante parava para escutar, para pensar nesta leitura de hoje. Agora pela manhã, fui novamente ler uns textos para me preparar para a missa, e o padre Bortolini dizia precisamente isso. Não adianta nós esperarmos um diálogo com Deus de forma completamente extraordinária ou fora da realidade, porque na insônia de nossa noite Ele continua a falar. Ele continua a revelar o seu amor, Ele continua a nos chamar para realidades às vezes tão difíceis. Quantas vezes a gente, talvez 3 ou 4 da madrugada, se acorda pensativo e diz: meu Deus, que batalha eu tenho para vencer amanhã? E parece que são simplesmente os problemas, parece que são simplesmente as dificuldades, os aperreios da vida. Mas é preciso percebermos este Deus que fala na história, no hoje de nossos dias. É Ele que em meio às nossas noites nos encoraja para nos pormos de pé e servirmos ao seu reino, nos desafios que temos hoje, no lugar teológico de nossa história, no agora de nossa existência. Ordinariamente, Deus não vai lhe chamar para atravessar o mundo e ir lá para a África viver o seu reino. Ordinariamente, Deus não vai lhe chamar para anunciar o Evangelho lá a uma tribo tupiniquim na Amazônia. Isso é coisa para pouquíssimos. No meio da madrugada de sua vida, Deus lhe coloca de pé para servir a Ele dentro de sua casa, com os problemas que você tem, lá nos desafios que precisa enfrentar. Quando tantas vezes parece que a gente diz: Senhor, eu estou cansado, não dormi a noite inteira, mas preciso trabalhar amanhã. É lá no trabalho que Ele continua a lhe chamar para anunciar a sua palavra e viver um testemunho de fidelidade incansável. É preciso, contudo, meus irmãos e minhas irmãs, que nós tenhamos a humildade daquele pequeno Samuel para dizer: fala, Senhor, teu servo está aqui para te escutar. Lá na frente Samuel vai dizer: Senhor, eu sou somente um menino, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou dizer? O que direi indo ao teu povo? É Deus, meus irmãos e minhas irmãs, que nos chama, que suscita a graça. É Ele que diz: vinde ver, e também é Ele que nos dá a graça para permanecer na sua fidelidade e no seu amor. Este é o itinerário que São João traça ao longo de toda a sua vida, de todos os seus escritos, e que a igreja chamou de santidade. O que é ser santo? É fazer aliança com Cristo para permanecer no seu amor. É fazer aliança com o Senhor para permanecer na fidelidade, ainda diante dos desafios e das dores. Eles foram, viram e permaneceram com o Senhor.
Viver a santidade não é fácil. Fazer aliança com Cristo não é algo simples. Viver o amor do Senhor é desafiador, é doloroso. Mas se permanecermos nele, ganharemos a vida. É Ele mesmo que dirá lá na frente, no mesmo Evangelho, segundo São João: se permanecerdes em mim, tereis a vida eterna. Que nós, meus irmãos e minhas irmãs, não percamos nunca esta palavra de vista. Que esta palavra jamais saia do nosso coração. Diante dos desafios e das dores, alguns anos atrás, eu quis escrever estas palavras dentro da aliança que trago no dedo: permanecei no meu amor. A vida não é fácil, os desafios são muito grandes, as dores se impõem para nós. Não vamos dizer que seguir a Cristo é algo tão prático, é como tomar caldo de cana com pão doce ali pelo lado da Dantas Barreto. Por que não é? Seguir a Jesus é exigente. Seguir a Jesus é um exercício de cruz. O Filho do Homem não tinha lugar sequer para repousar. Mas é permanecendo nele que iremos ganhar a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.